Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Hoje nós estamos aqui, hoje dia 6, e nós estamos aqui para mais um dia da leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E como eu sempre digo, nós não estamos aqui para exatamente pregar, mas nós estamos aqui para lermos junto a palavra do Senhor e fazer também um breve comentário da palavra do Senhor nosso Pai. E hoje nós vamos ler sobre a passagem bíblica do livro de Atos, Livro de Atos, 15 e verso 1, e nós vamos ler um total de 41 versículos, Então, sem perca de tempo, vamos iniciarmos a nossa leitura. Só quero lembrar que você que tem acompanhado o canal Tempos Rio, Quero dizer a vocês que estamos aí já colocamos hoje a 1h, Era 1h30 mais ou menos, nós colocamos a parte 3, então já tem a parte 1, a parte 2, a parte 3, da nossa passeata ali no Rio de Janeiro, que aconteceu neste domingo, 60 anos da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E como eu falei para vocês, é emocionante, Teve até algumas pessoas que comentaram no vídeo, que se emocionaram, com a passeata. E eu falei que, olha, é verdade. Até eu que estava ali presente, tem momento ali que a gente se emociona de ver todo mundo, se ajuntando com a gente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então vamos já à leitura da palavra do Senhor. Sem perca de tempo, livro de Atos, capítulo 15, que vai dizer assim, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então vamos à passagem bíblica, a Atos dos Apóstolos 15 e verso 1, que diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Verso 2. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Verso 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Verso 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e ancião, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Verso 6. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Verso 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos,
bem sabeis que, já há muito tempo, Deus me alegrou, Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescesse. Verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Verso 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como ele também. Verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Verso 13. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouve-me. Verso 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Verso 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Verso 16. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Verso 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Verso 18. Que são conhecidas desde toda a eternidade. Verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Verso 20. Mas escreve-lhe que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás,
e Silas, varões distinto entre os irmãos. Verso 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e também na Cilícia, saúde. Verso 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhe tendo nós dado mandamento. Verso 26. Pareceu-nos bem, reunidos concordentemente, eleger alguns varões e enviá-lo com os nossos amados Barnabé e Paulo. Verso 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Verso 30. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Verso 31. Depois, Judas entregaram a carta, verso 31. Vamos lá. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Agora, verso 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Verso 33. E detendo-se ali, algum tempo os irmãos nos deixaram voltar em paz para os apóstolos. Verso 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Verso 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra. Vamos agora para o tópico 2, separação entre Paulo e Barnabé. Atos 15 e verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Verso 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles
e não os acompanhou naquela obra. Verso 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Agora vamos para o tópico 3, que é Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. Vamos lá, livro de Atos 15 e verso 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Verso 41 e final. E passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Então que Deus abençoe aí esta palavra maravilhosa do coração de Deus para os nossos corações. E como eu sempre digo, irmãos, quero fazer aqui um breve comentário para nós já estarmos orando, falando com Deus, e eu tenho certeza que o Senhor, nosso Pai, Ele vai abençoar a nossa vida e o nosso entendimento. Amém? Esse texto de Atos 15 vai mostrar para nós, meus irmãos, os deveres, dos cristãos, dos gentios, que era bem mais diferente do que o nosso, porque nós vemos que como ao passar do tempo o evangelho ele foi crescendo, naturalmente aqueles que não queriam ter um encontro com o Senhor, eles começaram a dar crédito, ouvido à palavra do Senhor, e aí começou a surgir aquelas, vamos dizer, como diz aqui a palavra, aquelas intrigas, aquelas contendas, porque os primeiros, que estavam ali, eles acreditavam que para eles serem salvos, eles tinham que passar pela circuncisão. E você vê que quando o apóstolo Paulo, mas também Barnabé, quando eles levavam a palavra do Senhor, a circuncisão não era algo necessário para aqueles que estavam tendo um encontro com o Senhor Jesus. Mas os que já estavam ali, que os judeus, que se converteram ali, eles falavam, olha, nós para ser salvo, você vai ter que se circuncidar, Tinha que fazer. E o texto vai dizer para nós que eles, o apóstolo, o já Paulo e Barnabé, começa a explicar que não, nós temos que crer em Jesus. A circuncisão foi algo do passado, hoje não interfere, porque eles acreditavam, irmãos, que eles poderiam viver da forma deles, do jeito deles, da maneira deles, mas se eles fossem circuncidados, eles eram salvos. E eles entendiam que a outra pessoa poderia ser até uma santa pessoa, uma pessoa muito boa, mas se perguntasse para ele, você fez a circuncisão? E se respondesse não, na vida daquela pessoa, aquela pessoa ali não tinha salvação. Esse era o pensamento daqueles que estavam tendo um encontro com Jesus. Trazendo para os nossos dias de hoje, aquelas pessoas quando têm um encontro com Jesus e quer viver a vida errada lá de fora, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, porque a palavra do Senhor ela é bem clara. Que quando nós aceitamos a Jesus, tem que haver uma mudança na nossa vida. Eu sempre falo aqui que a palavra diz, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e os que não servem. Toda vez que eu cito esse versículo, eu lembro do saudoso missionário Davi Miranda, porque um dos LPs dele, eu não me lembro se é o Jesus Garante a Libertação, mas um dos CDs dele, exatamente
ele traz esta palavra. E agora você imagina os judeus ali se convertendo, querendo viver da sua mesma forma, né? Não, eu sou circuncidado, então eu já sou salvo. Igual alguns dizem por aí, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas vamos deixar isso para depois. Os judeus, eles achavam que era simplesmente isso. Mas aí, irmãos, a igreja agora já não era mais aquele povo, né, com Paulo e Barnabé. A igreja cresceu de uma forma tão grande que a igreja ela já era universal, vamos dizer, em todos os lugares. Em todos os lugares tinha a igreja ali, os irmãos pregando, falando de Jesus. Porém, alguns dos cristãos judeus começaram a pregar de uma forma diferente, conforme eu citei. Eles começaram a pregar que você tinha, né, que aceitar e tinha que circuncidar, aonde na realidade não tinha nada a ver com essa história, mas era a conversão deles e eles querendo trazer ainda o ritmo natural. Então foi aí que gerou uma grande confusão. E você vai ver que os apóstolos, né, quando gerou essa grande confusão, os apóstolos não quiseram resolver por eles só não. É da mesma forma nós, né? Nós na nossa atualidade, quando acontece alguma contenda, alguma confusão dentro da igreja, nós pregadores de anexo, de sucursal, o que a gente faz? A gente pega o assunto e leva para o setorial. O setorial, ele tem, vamos dizer, autoridade, né, para poder resolver. Nós, anexo, levamos até a sucursal. Se a sucursal não conseguir resolver, aí leva para a setorial. Se a setorial não conseguir resolver, aí leva para a diretoria em São Paulo. Paulo e Barnabé, quando viram que o negócio estava estreito ali para ser resolvido, o que eles fazem? Eles vão até Jerusalém e ali eles marcam uma assembleia, uma reunião com todos os apóstolos, com todos os anciões ali que estavam em Jerusalém, para poder discutir aquela questão. Circuncida, não precisa da circuncisão, essa questão foi levado até eles. Mas aí você vai ver que a palavra do Senhor, em Atos 15, e o versículo 7 ao 11, você vai ver que havendo grande contenda, grande confusão, levantou Pedro, né, naquela reunião ali, levantou Pedro diante daquela questão sobre a circuncisão ou não, e algo totalmente irrelevante à questão, mas aí o apóstolo, aparece Pedro, o apóstolo Pedro, e fala, é algo irrelevante após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu por causa de mim e também por causa de você. Por causa do quê? Por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Então a circuncisão era algo irrelevante naquele momento. E nós vemos que Pedro, ele traz aquela questão, ele argumenta que agora nós somos salvos. Oh, maravilha! E nós somos salvos não é pela circuncisão, não, pela circuncisão, não. Nós somos salvos pela graça de Deus. A graça do Senhor na nossa vida. Ou seja, não há mais nada que possa nos fazer salvo além de crer em Jesus, além de crer no Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Quer dizer, Pedro, ele abre o verbo ali e ele já começa a dizer literalmente
o que eles tinham que aprender. Você vai ver que Tiago, irmão de Jesus, concorda com a situação de Pedro e diz que é necessário impor, não é necessário impor julgos pesados sobre aqueles outros. Por que assim? Porque aqueles que não queriam circuncidar seria um julgo, ele ter que passar por aquilo simplesmente por causa da palavra, onde a palavra não diz isso. Então, meus amados, na nossa atualidade de hoje, é necessário nós observarmos que as regras que foi colocada naquele tempo era apenas para que todos ali venham se abstenhar das comidas sacrificadas aos ídolos e também do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E aí você vai ver que se eles se abstivessem destas coisas, um grande bem eles fariam para a sua salvação. Então, estas são as recomendas que ainda nos dias de hoje nós devemos guardar. Amém? Então, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, e nós estamos aqui juntos para lermos a palavra, para testificarmos desta palavra maravilhosa. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar rica e poderosamente. Eu quero já neste momento fazer um instante de oração, agradecermos a Deus por esta tarde maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês que têm se inscritos no canal Tempozio. Já somos aí, quase, 29.400 e pouca, quase 30 mil inscritos, quase. Estamos chegando lá. Você que tem se inscrito, você que tem compartilhado, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. E eu quero já neste momento fazer uma oração, agradecermos a Deus por mais esta live abençoada. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que tem nos acompanhado. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória sobre a vida, Senhor, deste lar, desta família. Eu Te apresento agora, Senhor, o nosso irmão Xavier. Eu Te apresento agora a família do Teu servo, Pai. Eu Te apresento os irmãos que têm nos acompanhado a nossa live, que necessita deste clamor, desta oração. Eu peço a Ti, Pai, coloque as Tuas mãos poderosas. Visita, Senhor, este lar, visita esta família. É o que eu Te peço aqui agora. Sejas comigo, Pai. Abençoa hoje a nossa ida ali em Fazenda dos Mineiros, onde vamos estar pregando a Tua palavra e celebrando a Santa Ceia. Senhor, sejas conosco. É o que eu Te peço. Eu Te agradeço. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor nosso Pai ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. Estamos aqui hoje, lemos aí a palavra, amanhã, quarta-feira, estaremos aqui de novo em nome do Senhor, testificando da grandeza do Senhor nosso Pai. Fiquem todos na paz do Senhor, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Que Deus abençoe e continue aí. Canal Tempozio, aí a passeata de 60 anos da IPDA no Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha lá e espalhe aí para os irmãos aí da sua localidade. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.